Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Graças a Deus, que bom que você está aqui comigo, que bom que você está gostando das nossas aulas e eu falo isso com base naquelas informações que eu recebi tanto lá no Instagram, Professor Eduardo Galante, como também lá no nosso fórum. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Olha, vamos dando sequência aqui no nosso curso. Então, na aula anterior, eu trouxe para vocês alguns aspectos importantes da adoção internacional e falei também sobre a questão da educação, do lazer, da cultura, que são então inerentes tanto à criança quanto ao adolescente. Falei lá de aspectos, por favor, que não podem esquecer. Lembrem-se, aquela questão, os pais são obrigados a matricular os seus respectivos filhos nas escolas. Guardem isso, por favor. E dando sequência aqui no nosso curso, nós iremos falar agora sobre alguns aspectos ligados à profissionalização. Algumas questões envolvendo aí agora o adolescente, principalmente o adolescente, porque a criança não pode trabalhar de jeito nenhum, principalmente ao adolescente. E de cara, nós já vamos começar com uma polêmica. Eu tenho certeza que vocês ficaram indignados desse lado aí, mas graças a Deus, estas dúvidas serão sanadas, tá bom? Vamos lá então? Todo mundo vibrando, todo mundo alegre, todo mundo aqui com o professor Eduardo Galante. Vamos embora, vamos atrás do nosso projeto, porém, em condições de chegar à frente, porque nós vamos vencer, ok? Vamos lá então? Vem comigo, professor Eduardo Galante. Nós estamos na aula 9. Nós estamos estudando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nada mais é do que a Lei 8.069 e respectivas atualizações. Dando início aqui à nossa aula, vamos falar um pouquinho, gente, sobre o direito à profissionalização e à proteção ao trabalho. E desde já eu quero convocá-los a ter em mãos a nossa Constituição. Por quê? Entre a Constituição e o Estatuto há uma aparente, vamos dizer assim, há aí uma questão, um aparente conflito de normas, vamos dizer assim, que eu estou tentando me afastar aqui um pouquinho do juridiquês, que é o seguinte: olha o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Gente, me permitam, por favor, fazer uma colocação aqui. Eu sei que entre os nossos alunos aqui, diversos de vocês são altamente qualificados. Nós temos aqui, pode ter certeza, pessoas com mais alto gabarito no que diz respeito aos respectivos cursos, ou seja, nós temos aqui pedagogos, professores de língua portuguesa, nós temos operadores do direito, e aí me permitam fazer aqui uma interpretação literal do que o ECA trouxe. O ECA, do jeito que ele colocou aqui a informação, nos remete à seguinte ideia: olha, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos. De 14 anos. Até aí tudo bem. Só que logo após ele coloca assim: salvo na condição de aprendiz. Concordam comigo que nos termos em que está no Estatuto, a impressão que nós temos é que o Estatuto permite que adolescentes menores de 14 anos possam, então, sim, trabalhar na condição de aprendiz? É o que está aqui. Só que no direito constitucional, nós temos uma coisa que chama hierarquia das normas. E no sistema em que o nosso arcabouço jurídico foi construído, nós temos no ápice da nossa pirâmide a Constituição Federal, logo abaixo as normas primárias e abaixo as normas secundárias. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma norma primária, logo ela está subordinada à Constituição. E aí o que acontece? A Constituição diz bem claro: menor de 14 anos não pode nada, nem na condição de aprendiz. Então, gente, é isso que entra em conflito. Por quê? A Constituição diz o seguinte: olha, menores de 16 anos não podem trabalhar, só 14 a 16 na condição de aprendiz. Então, o que eu devo seguir? Sigam a Constituição.
Por quê? Porque nós sabemos que a Constituição está no ápice. Agora, se no enunciado da sua questão colocarem assim, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tão somente isso, podem seguir por aqui também. Porque se a banca considerar como errado, nós temos como entrar com recursos, ok? Bem, isso é muito comum no direito, viu? Principalmente a você que não é tão acostumada com esse nosso contexto jurídico, mas é muito comum isso, viu? Mas fiquem tranquilos. Vamos lá então? Feita esta explanação, eu precisava falar disso, viu, gente? Não tem outro jeito. Vamos dar sequência aqui no nosso curso. Vamos lá então. Então, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Beleza? Beleza. A proteção ao trabalho dos adolescentes. Existe uma legislação específica para esse trabalho. Evidentemente que aqui também no ECA diz muita coisa. Professor, me fala uma lei especial que cuida, que protege o adolescente em seu trabalho. Por exemplo, a lei do estágio. É um exemplo, então, de uma legislação específica. O que o ECA quis dizer aqui é o seguinte, olha, qualquer lei que for tratar sobre o trabalho do adolescente deve ser, então, uma lei específica, ok? Para fins do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é aprendizagem? Já que ele falou que o adolescente pode ser aprendiz. Nada mais é, gente, do que a formação técnica profissional desse adolescente. Evidentemente que deve ser feita com base na legislação da educação em vigor. Mas o que eu quero que você guarde aqui para a nossa prova? Associem o termo aprendizagem à formação técnica profissional, ok? Não esqueçam disso. E mais, essa formação técnica profissional, para que ela possa ser oferecida, ela precisa obedecer a alguns princípios. O que é isso em termos práticos? O que é isso em termos práticos? Em termos práticos, significa dizer o seguinte, que uma instituição só vai poder ofertar uma formação técnica profissional se garantir que aquele adolescente tenha, por exemplo, o quê? Acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Ou seja, eu não posso oferecer uma formação técnica profissional se essa formação técnica profissional não permite que o adolescente vá ao ensino regular. Ou seja, a garantia, ou seja, eu só vou ter acesso, ou no caso o adolescente, só poderá ter acesso à formação técnica profissional se ele obrigatoriamente tiver como cursar o ensino regular. E mais, essa formação técnica profissional deve ser compatível com o desenvolvimento daquele adolescente. Evidentemente, como trata-se de uma pessoa em desenvolvimento, isso deve ser respeitado. Deve haver ainda um horário especial para o exercício das atividades. Por quê? Porque primeiro eu vou ter que cumprir as minhas obrigações, no caso o adolescente, regulares. Então, quando eu falo ter horário especial para as atividades, significa dizer o seguinte, que antes eu tenho que dar condições para que este adolescente cumpra o seu papel junto ao ensino regular. Horário especial, então, é tão somente isso, ok? Fiquem tranquilos. Bem, a partir desse contexto, eu posso garantir a você o seguinte, olha, ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada a bolsa aprendizagem. Ué, professor, mas por que o senhor está dizendo isso? O adolescente até 14 anos. Justamente, pessoal, por isso aqui, ó. É proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Por que ele está dizendo o seguinte? Olha, ao adolescente, vamos supor aqui então, o adolescente de 12, aqui eu estou colocando uma hipótese que não acontece na prática, que é só a ECA que preveu isso. Por quê? Porque a Constituição proíbe. Mas vamos partir do pressuposto que tem uma adolescente de 12 anos que seja aprendiz. Até dos 12 aos 14, se ele exercer a função de aprendiz, ele faria jus a uma bolsa aprendizagem. Essa é a interpretação que nós fazemos. Olha só, ao adolescente até 14 anos de idade. Mas, repito, a Constituição Federal não autoriza, gente, que ninguém exerça qualquer trabalho com a idade menor de 14 anos. Aqui quem está dizendo é o ECA. Tanto é que assim
que eu duvido que a banca coloque isso em prova. Ao adolescente aprendiz que seja maior de 14 anos, serão assegurados aos mesmos os direitos trabalhistas e previdenciários. Isso sim, isso é muito cobrado em prova. Desde já eu quero destacar para você, isso aqui é verdade, ó. Realmente, aqueles adolescentes que vão, então, trabalhar, aqueles que vão exercer a sua função de aprendiz, acima de 14 anos ali, eles têm direito sim aos direitos trabalhistas e previdenciários. O adolescente portador de deficiência, a ele deve ser estendidas políticas de inclusão, ou seja, ele deve ter condições de trabalhar e mais do que isso, deve ter essa relação trabalhista protegida, ok? Não esqueçam disso. Ao adolescente, aqui agora tem um detalhe. Existem determinadas atividades, existem determinadas condições em que os adolescentes não poderão trabalhar. Então é justamente isso que o ECA deixa claro. Olha, ao adolescente empregado, ao adolescente aprendiz, ao adolescente em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, ao adolescente que seja assistido, seja por uma entidade governamental ou não governamental, existem alguns trabalhos que são proibidos. Justamente é isso que eu quero dizer a você. Significa dizer o seguinte, pessoal, nestas condições aqui, os adolescentes não podem trabalhar. Vedar no direito significa proibir. Então é vedado o seguinte, olha, adolescente não pode, gente, trabalhar no período noturno. E aqui tem um peguinha, presta atenção. O trabalho noturno é aquele realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Se for no mesmo dia, gente, não há qualquer impedimento, é só estabelecer um horário ali. Então, vou dar um exemplo aqui. Suponha-se que o empregador fale assim, olha, o adolescente ele irá trabalhar aqui no decorrer do dia e eu ainda não defini o horário dele, mas será entre 5 horas da manhã e 10 horas da noite, da terça-feira. Pode? Pode. Por quê? Entre 5 horas da manhã e 10 horas da noite, isso pode ocorrer a qualquer momento. O que não pode? Por exemplo, o adolescente começar a trabalhar às 10 horas, por exemplo, às 22 horas de uma terça-feira e terminar o trabalho às 5 horas da manhã da quarta. Isso não pode. Então, o trabalho noturno não pode. Trabalho noturno é só ter um macete para você guardar. É aquele que será realizado totalmente no período em que tudo estiver escuro. Pronto, é um macetinho simples, mas muito eficiente. Por exemplo, entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, gente, vai estar tudo escuro. Então é só falar isso. Fala isso com sua mente, com seu coração, que você vai guardar. Adolescente não pode trabalhar em trabalho perigoso, insalubre, penoso. Não pode também trabalhar em locais que sejam prejudiciais às suas formações, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral, social. Não pode, tá? De jeito nenhum. Já pensou um adolescente trabalhando como escriturário, por exemplo, de um bar, onde nesse bar ali é somente vendidas bebidas alcoólicas? Não pode. Realizado em horários e locais que não permitam a sua frequência à escola. Não pode. Se o adolescente for trabalhar em algum lugar que não lhe dê condições de frequentar a escola, não pode. Gente, isso aqui cai demais em prova, muito cuidado, ok? O programa social que tenha por base o trabalho educativo. O trabalho educativo, aqui eu vou te dar um macete. Trabalho educativo é aquele onde, tá? Não esqueçam disso aí, ó, não esqueçam. É aquele local onde as atividades, tá? As atividades pedagógicas devem sobressair sobre as atividades produtivas. Então, trabalho educativo é aquele onde se sobressai a exigência, os aspectos pedagógicos. E o trabalho educativo, ele encontra lugar, sim, aqui no ECA, tá? Então, esse trabalho educativo, seja ele realizado sob a responsabilidade de uma entidade governamental ou não governamental, sem fins lucrativos, deve necessariamente assegurar ao adolescente que participe, gente, de capacitação para o exercício
de atividade regular remunerada. Professor, me dê um exemplo? Dou, gente. Por exemplo, aquele adolescente que trabalha, que está numa orquestra, aprendendo então a tocar ali algum instrumento, ou seja, a ser musicista. Esse adolescente de 14 anos está lá. Ok. Qual é o aspecto que deve ser considerado? É o aspecto pedagógico. Ele vai lá para aprender a tocar o instrumento. Mas aquela orquestra vai se apresentar. Quando ela se apresenta, ela vai receber um dinheiro. Esse dinheiro é repartido entre todos, inclusive em relação a esse aprendiz. Ok, tudo bem. Ele irá receber esse dinheiro, irá. Mas a proposta dele estar na orquestra não é a questão, ou seja, produtiva, receber dinheiro, mas sim o que deve sobressair ali são os aspectos pedagógicos. Então, existe sim o trabalho educativo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não esqueça, trabalho educativo, gente, as exigências pedagógicas, elas prevalecem sobre o aspecto produtivo, ok? A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação da venda dos produtos do trabalho não tira o caráter educativo, então, do trabalho educativo. O que eu quero que você guarde? Existe o trabalho educativo previsto no ECA? Existe. O que é o trabalho educativo? Exigências pedagógicas sobressaem sobre as exigências, sobre os aspectos produtivos, ok? Não esqueçam disso. O adolescente, ele tem direito à profissionalização e também à proteção no trabalho. E isso significa dizer o seguinte, olha, devem ser observados alguns aspectos que são necessários e importantes para que isso ocorra. Primeiro, o adolescente, ele deve ter respeito à sua condição, deve ser então entendido como uma pessoa que está em desenvolvimento e como tal deve ser tratado. E mais, ao adolescente deve ser assegurado uma capacitação profissional para que ele possa se inserir no mercado do trabalho. E isso a gente pode, por exemplo, perceber quando o governo lança diversas escolas técnicas e oferecem diversos cursos técnicos. Isso é feito ao longo de todo, vamos dizer assim, de todo o nosso país, em vários estados. Então, esse direito à profissionalização e o direito à proteção do trabalho deve levar em consideração, entre outros aspectos, tais fatores, ok? Não esqueçam disso. Vamos falar um pouquinho sobre a prevenção. A prevenção também começou a cair um pouquinho em provas. E daí, então, a minha preocupação, e eu justamente trouxe para você algumas informações relacionadas a esse tema. Primeiro, é dever de todos. Então, aqui já tem uma informação que é relevante, tá? É dever de todos, então, prevenir a ocorrência de ameaça ou violação de direitos da criança e do adolescente. Ou seja, sempre que um adolescente ou uma criança tiver a ameaça ou o seu direito violado, todos nós, é dever de todos, nós devemos procurar de todas as maneiras prevenir que isso ocorra e caso ocorra, nós devemos buscar então meios para estancar, para evitar que isso ocorra, tá? A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, todos esses entes federativos, eles devem trabalhar juntos, devem agir de forma articulada, devem pensar em políticas públicas, todos eles, tá? Corretamente, de maneira articulada, justamente para quê? Para coibir, gente, o uso de castigo físico, ou ainda de tratamento cruel, ou ainda de tratamento degradante, que são muitas vezes, tá? Destinados às crianças e adolescentes, ou seja, as crianças e os adolescentes, então, são muitas vezes vítimas desses castigos físicos, desse tratamento cruel, desse tratamento degradante. E, evidentemente, para isso, deve haver aí uma contraproposta mostrando que a não violência é o caminho mais correto para que se eduque uma criança, para que se eduque uma adolescente. Então, a União, os estados, Distrito Federal e municípios vão desenvolver políticas públicas com vistas ao quê? Coibir o uso do castigo físico, do tratamento cruel e do tratamento degradante. Isso aqui cai demais em prova. Muito cuidado, ok?
Olha só, e quais são aquelas ações que estarão ao alcance desses entes federativos? Isso não quer dizer que eles não tenham que fazer outras coisas, mas principalmente o que deverão fazer os entes federativos? Eles deverão promover campanhas educativas permanentes, justamente com isso, gente, ou seja, fazendo com que todos entendam que criança não deve ser castigada de maneira física ali, não deve ser tratada de maneira degradante, com crueldade. A ideia é justamente fazer o quê? Olha, criança e adolescente devem ser educados e devem ser cuidados sem o uso do castigo físico ou ainda de qualquer tratamento, gente, que seja degradante ou cruel. Ainda, devem esses entes federativos promover a integração dos órgãos, devem trabalhar juntos todos, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, os Conselhos do Direitos da Criança e do Adolescente, as entidades governamentais, todos eles devem trabalhar juntos para, então, evitar, prevenir que a criança seja vítima, então, desses castigos, desse tratamento cruel ou degradante. Ainda deverá haver uma formação continuada de profissionais que atuam principalmente nas áreas da saúde, da educação e da assistência social, para que os mesmos, então, possam promover, possam proteger e possam defender os direitos da criança e do adolescente no seu desenvolvimento. Ou seja, é necessário que se faça essa capacitação, ok? Não esqueçam disso. Ainda, mais algumas atribuições que estão a cargo, então, desses entes federativos. Prestar o apoio e o incentivo às práticas de resolução ali pacífica de conflitos que envolvam criança e adolescente. A ideia é, vamos tentar resolver qualquer situação que envolva criança e adolescente de maneira pacífica. Deve haver ainda a inclusão nas políticas públicas de ações que possam, então, garantir os direitos da criança e do adolescente. E isso deve ser pensado, sabe quando? Desde o pré-natal até, então, o seu desenvolvimento completo. Deve ser feito, então, ali a promoção de modo a difundir informação, reflexão, debate, orientação sobre tudo aquilo, então, que deve ser evitado em relação ao castigo físico, cruel ou degradante. Deve haver ainda a promoção de espaços intersetoriais para que possam ser traçados, então, alguns planos de atuação em que atuarão conjuntamente tanto a família, quanto a criança, quanto a comunidade, quanto todos que estão envolvidos. A ideia é justamente promover a educação, a ideia é justamente trazer ao alcance de todos esses agentes ali a ideia que criança deve ser, sim, protegida e defendida, jamais castigada, jamais tratada com crueldade ou tratada de maneira degradante, ok? As famílias com crianças e adolescentes com deficiência, tais terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. Isso aqui despenca em prova. Tá ok? Nós já sabemos, então, que famílias com crianças que são portadoras, né, de deficiência, por si só, já têm uma luta enorme e seria, então, do ponto de vista humano, algo, né, sem precedentes se não tivessem prioridades. Mas, graças a Deus, isso o ECA não permitiu. As mesmas têm, sim, prioridade. As entidades públicas e privadas que atuam em algumas áreas que são, vamos colocadas assim, sensíveis do ponto de vista social, ok? Tais devem contar nos seus quadros com pessoas que sejam capacitadas para que possam, então, fazer o quê? Para que possam, então, comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas de maus tratos praticados como crianças e adolescentes. Então, pensem bem aqui, aquelas pessoas que, por exemplo, vocês, educadores que estão, né, trabalham no contexto de uma escola e por isso mesmo ali a criança passará durante muito tempo, profissionais da saúde, crianças que chegam machucadas nos respectivos hospitais, todas aquelas pessoas que trabalham em locais onde poderá ter uma presença significante de crianças e adolescentes, devem ter nesses locais, então, pessoas que tenham capacidade de reconhecer aqueles casos, então, que sejam considerados como maus tratos contra crianças e adolescentes. E justamente para quê? Para comunicar ao Conselho Tutelar. Principalmente a escola faz isso muito bem. Além disso, quem mais deve agir desta forma?
Todos aqueles que eu disse a vocês, olha, pessoas encarregadas, seja em consideração, tá? Seja por motivo de cargo, função, ofício, ministério, profissão, qualquer pessoa, gente, que tenha condições, então, que tenham como estar com esta criança, deve, então, fazer, sim, ao comunicado ao conselho tutelar. E se demorarem a fazer isso, sabe o que vai acontecer? Poderão responder, poderão ser responsabilizados. E isso ainda será levado em consideração quando o caso for levado às autoridades, ok? Não esqueçam disso. E mais, a criança e o adolescente, todos eles têm direito à informação, à cultura, lazer, esporte, diversões, espetáculos. Tudo isso, evidentemente, que deve ser observado o seu desenvolvimento. Significa dizer que eu não vou permitir, por exemplo, que uma criança, eu, instituição, eu, empresa, não vou permitir que um filme de 16 anos seja, levado ao alcance de crianças com 10. Isso, por exemplo, é um exemplo. Eu devo respeitar a condição. As obrigações que estão aqui no ECA, não faz, tá? Não tira, não excluem a prevenção especial que deva ter em relação à criança e aos adolescentes. Nós sabemos, por exemplo, que os pais têm um papel fundamental na criação desta criança, deste adolescente. Não foram observadas estas normas de proteção. Quem não observou vai ser responsabilizado, ok? Vai responder por isso. Não esqueçam. Vamos praticar? Vamos para uma questão da Fundação Carlos Chagas, então. Sobre o trabalho da criança e do adolescente, é correto informar. É proibido o trabalho de adolescente em atividades lúdicas? Não, gente, pelo contrário, né? Isso nós já sabemos, então, que não há aqui qualquer coisa disso no ECA. É proibido para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendizes. Aqui levou em consideração o que está na Constituição. É proibido o trabalho noturno de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendizes. Noturno nós já sabemos que não pode. É proibido o trabalho de adolescente em hospitais, salvo na condição de aprendiz. Não, nem na condição de aprendiz pode trabalhar em local como o hospital. É proibido o trabalho de crianças em peças teatrais e atividades cinematográficas. Aqui nós já sabemos o seguinte, olha, crianças têm que ter um tratamento diferenciado. E é evidentemente, então, que não é proibido, desde que tenha autorização especial, ok? Logo, a única resposta possível é a letra B. Meus queridos, graças a Deus, nós chegamos ao fim de mais uma aula vibrante, uma aula onde, então, você conseguiu ter acesso a mais algumas informações e eu tenho certeza que, somadas, estas informações irão transformar o seu cotidiano, a sua vida, a sua percepção sobre todo o contexto da criança e do adolescente e, com isso, você estará credenciado a fazer uma prova à altura dos desafios que te aguardam. É isso mesmo. Graças a Deus, você tem acesso à informação. E isso significa dizer que o seu caminho, a sua transformação está cada vez mais próxima, ok? Vou ficando por aqui, um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!